Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos, restantes membros da mesa, senhores vereadores e senhoras vereadoras, senhores e senhores deputados, públicos, jornalistas, funcionários. Faz esta semana exatamente 1 ano e meio que o Sr. Presidente da Câmara escreveu um artigo de opinião na Comunicação Social onde defendia que a construção de novos 14 centros de saúde é o programa mais ambicioso em décadas para o reforço dos cuidados primários de saúde em Lisboa. E precisou a sua ideia, especificando que um sistema de saúde mais próximo e com mais qualidade é um elemento decisivo para melhorar a qualidade de vida de quem vive e trabalha na capital. E porquê? Porque Lisboa ainda tem centros de saúde a funcionar em edifícios de habitação, sem condições, sem acessibilidade e sem o espaço necessário para os cuidados de saúde que os lisboetas necessitam. Estas declarações surgiram na sequência de o programa denominado Lisboa SNS Mais Próximo ter, na véspera, sido oficialmente assinado entre a Câmara e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Tratou-se de uma cerimónia que teve lugar no Pavilhão do Conhecimento, contou com a presença do Sr. Ministro da Saúde e a Presidente do Conselho Diretivo da ARS-LVT. E concluía o seu artigo reconhecendo que a facilidade e comodidade no acesso aos equipamentos públicos têm de ser elementos centrais na definição das políticas urbanas. Uma saúde mais próxima é meio caminho andado para uma cidade mais humana. Previam-se deste modo 14 novos centros de saúde que permitiriam vir a viabilizar novos serviços, mais meios complementares de diagnóstico e nova capacidade para um atendimento de qualidade. Mas, estranhamente, 1 ano e meio depois, nem caminho, nem meio caminho, nem elementos centrais, nem qualquer anúncio público sobre a programação e o desenrolar deste programa subscrito com o Governo. Trata-se de um plano para execução entre 3 a 5 anos, mas que destes 3 anos, metade já transcorreu sem a devida apresentação pública aos prestadores de cuidados de saúde e aos órgãos do município. Recordo-se que o acordo tem por objeto estabelecer as condições de cooperação entre a ARS-LVT e o município, com vista à construção e requalificação global das infraestruturas e equipamentos de cuidados de saúde primários do Concelho de Lisboa até ao ano de 2020. Como é subejamente conhecido pelos utentes dos Serviços de Saúde de Lisboa, das atuais unidades, várias continuam a funcionar em edifícios de habitação, afastadas de algumas populações, com deficientes condições de acesso, com elevadores apertados ou que nem permitem o seu uso por cadeiras de rodas, outros sem espaço para acolher novas valências. De acordo com as afirmações da própria Presidente da ARS-LVT, a grande maioria destas unidades funciona em prédios de habitação com pouca acessibilidade, instalações que não estão adaptadas às necessidades dos centros de saúde modernos. Tem escadarias e elevadores estreitos, salas de espera pequenas, enquanto o desejável seria tornar a saúde mais acessível e com mais capacidade de resposta aos utentes. Ou seja, seria desejável uma organização mais aberta, em parceria com os hospitais, autarquias que fazem parte do dia-a-dia da população, com centros de saúde informatizados, abertos a novas tecnologias, com raio-x, práticas de fisioterapia, análises, médicos dentistas, etc. Para os utentes e os lisboetas em particular, dificilmente estas práticas serão possíveis nos atuais edifícios. Do que foi divulgado, há 1 ano e meio previa-se que o protocolo então rubricado fosse executado entre 2017 e 2020, devendo os centros de saúde a funcionar em piores condições serem os primeiros a ganharem um novo espaço. E sabia-se que dos 14 novos centros, 11 seriam com construção de raiz, para substituir os hoje localizados em prédios de habitação e os restantes 3 em edifícios já existentes, de modo a serem abrangidos, dizia-se, 305.900 utentes. Ao todo, seriam 14 centros a serem construídos na Ajuda, Alta de Lisboa, Alto dos Moinhos, Arroios, Beato, Fonte Nova, Campo de Ourique, Marvila, sendo as unidades previstas para o Parque das Nações, Restelo e Telheiras, com adaptação de edificado. Com a medida, a Câmara pretendia acabar com as barreiras que existem no acesso à saúde, onde, só em Lisboa, da população com mais de 50 anos, 20% diz padecer de algum tipo de incapacidade e mais de 50% admite ter dificuldade em subir degraus.
todos os centros de saúde em prédios, por mais inovador que seja, há sempre patamares e degraus. É por isso não apenas necessário como urgente levar a cabo a relocalização dos centros para zonas mais centrais, conjugando com os transportes públicos disponíveis e diversificando a oferta de serviços. Segundo o então vereador dos Direitos Sociais da Câmara, a estimativa rondaria os 30 milhões de euros, com investimento para a construção na ordem dos 20 a 22 milhões em equipamento, terrenos e projetos de construção, acrescendo para o restante património arruamentos, água e esgotos, perto de 9 milhões. Alguns dos terrenos poderiam encontrar-se na posse do Ministério, outros já na esfera municipal. E previa-se também que, ao longo dos anos, caso o Estado Central venha a ficar titular dos equipamentos, devolveria esse investimento à Câmara através, por exemplo, de uma renda. Todavia, não deixou de ser muito curioso, na altura, ouvir da boca do próprio Ministro da Saúde que esperava dali a alguns meses poder visitar o andamento das obras que, afinal, sabemos hoje, ano e meio decorrido, estarem lamentavelmente lentas, se não mesmo paradinhas. Convém recordar que nem o diagnóstico nem a presente solução são novos. A Carta de Equipamentos de Saúde de Lisboa, aprovada por esta Assembleia em 2 de junho de 2009, havia procedido ao cálculo das necessidades e das carências em equipamentos de cuidados primários de saúde e de cuidados continuados integrados. E logo em 21 de 9 de 2009 foi rubricado um outro contrato de programa entre a Câmara e a ARS-LVT para a construção de novos centros de saúde, dos quais 3 se encontram construídos. Também pelo Diagnóstico Social de Lisboa e pela Carta de Equipamentos, se constataram insuficiências crescentes nas infraestruturas existentes para a prestação de cuidados de saúde e a necessidade daí decorrente de se promover uma alteração no sentido do melhoramento global das condições em que os referidos cuidados de saúde vinham sendo prestados à população. É assim urgente ser dado prévio conhecimento aos lisboetas, aos utentes dos serviços de saúde, aos prestadores de cuidados de saúde e a esta Assembleia, do desenvolvimento do projeto e respectivo cronograma com a correta calendarização do programa Lisboa SNS mais próximo e eventuais cadernos de encargos. Ou será que o Executivo está apenas à espera de um próximo calendário eleitoral para pomposamente o anunciar? A saúde é um direito constitucional dos cidadãos que não se compadece com calendários políticos. Por isso, os Verdes, desde já, requerem ainda o devido acompanhamento desta problemática pelas comissões permanentes desta Assembleia Municipal de Lisboa. Muito obrigado, Sra. Presidente.